certeiros, tudo bem com vocês? Como é que estão por aí, hein? Tá tudo certinho? Buenas! Chegamos ao fim de mais um ano e muitas leituras passaram por nós durante esse período e hoje eu vim trazer alguns livros e leituras que me marcaram. Eu sempre faço em todo início de ano, eu faço uma lista de livros e contos e pequenas histórias que eu quero ler durante aquele ano. E nessa lista eu separei algumas das leituras que mais me marcaram e hoje eu vim compartilhar com vocês. A primeira leitura que eu venho compartilhar com vocês é a leitura do conto Feliz Aniversário, de Clarice Lispector. Esse conto, ele me marcou de uma forma tão profunda, porque ele é real. Eu acho que isso foi uma das características desse conto, de apesar, de ser uma história fictícia, ela retrata muito bem a realidade. E esse conto, Feliz Aniversário, ele vai falar basicamente sobre o aniversário, a festa de aniversário de uma matriarca de uma família carioca, fazendo seus 89 anos, e toda a família se reúne para fazer uma festa para essa matriarca. Só que o que é interessante, a gente pode perceber, e a gente consegue perceber muito bem os traços de realidade nesse conto, são as relações. As relações que existem entre as famílias. Eu achei de uma maturidade, uma clareza, porque ele vai retratar exatamente como uma família grande é. Essa família vai se reunir então para fazer essa festa de aniversário para a matriarca, e nessa reunião familiar as pessoas, os parentes, deixam visível as mágoas, as arrogâncias, os egos. Isso é muito perceptível do início ao fim. A gente consegue perceber que a autora ela dá pinceladas entrando na mente de personagens específicos daquela história. O que cada um tá pensando, a máscara que cada um coloca para poder fazer uma festa harmoniosa, para poder fazer ali uma confraternização em que tá todo mundo bem, tranquilo, de boinha. E na verdade não. Um tá magoado com o outro, um tá com ciúmes do outro, as crianças não param de incomodar, tá uma folia. Alguns dos membros da família, inclusive, nem foram na festa, de tão forte que era a mágoa. E a gente consegue perceber as relações humanas, as relações de família que existem nessa família, fazendo também um comparativo com a realidade. É toda a família ali reunida em uma sala, reunida ali na cozinha, para cantar os parabéns para a matriarca. E aí a autora consegue levar a gente para cada pensamento, cada acontecimento, o que gerou uma mágoa entre aqueles dois irmãos. A Clarice é simplesmente fantástica. Ela consegue te conduzir por dentro do pensamento, por dentro de lembranças também de cada um dos personagens. E esse eu deixei em terceiro lugar. Eu vou fazer um top 3, mas todos esses me impactaram de uma forma muito positiva. E esse então fica aí no terceiro lugar, que é o conto Feliz Aniversário, de Clarice Lispector. Uma segunda obra, que eu até trouxe ela aqui, é este livro, 10 Dias em um Hospício, da Nellie Bly. Esse livro aqui, ele é uma história muito real. A Nellie, ela foi uma jornalista e ela aceitou o trabalho de se internar em um hospício, em um hospital psiquiátrico, para ver como que era o tratamento lá dentro. O que acontecia de fato entre as paredes daquele hospício que as pessoas lá de fora não sabiam ou ignoravam saber. Esse relato aqui, ele se passa lá no século XIX, 1887.
E a Nelly, ela era muito corajosa, ela era uma jornalista muito corajosa. Ela passou por fábricas, ela entrava em fábricas e trabalhava lá pra ver como que era a vivência daquelas pessoas. Ela fez um esforço ali para que ela conseguisse entrar como paciente para ver como que era o tratamento, e ela viu que era horrível. Era um tratamento nada humano. As pessoas sofriam lá dentro daquele hospital psiquiátrico. Torturas, descasos, torturas psicológicas, físicas, e sair de lá era muito difícil também. A pessoa tinha que mostrar que estava sã, mesmo abaixo de muito medo, mesmo abaixo de muito sofrimento. E a Bly, ela vai e consegue se internar nesse hospício, né, nesse hospital psiquiátrico. Eu até tenho uma foto dela aqui no livro. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó. Essa aqui é a Nelly. Olha aí. Ela se internou lá, ela conseguiu entrar lá dentro, conseguiu ver como é que funcionava, como é que era a vivência lá. Ela descobriu coisas horríveis realmente. Mas, de uma certa forma, esse livro, a história termina bem. Termina com um final mais justo, vamos dizer assim. E eu achei incrível o fato de a Nelly, como jornalista, querer entender como que funcionava, e ela não simplesmente foi até o lugar e disse, eu vou entrevistar os supervisores, os coordenadores, os diretores. Não, ela resolveu entrar mesmo como uma paciente, porque só assim ela veria a realidade. E é um livro que me faz traçar um comparativo com os livros de jornalismo literário. O jornalismo literário, ele é um movimento, podemos dizer assim, que ele vai misturar, ele vai agregar traços de literatura literária na escrita jornalística. Então ela vai, né, passar por tudo isso, e ela vai pegar elementos da narrativa da literatura literária para agregar no texto, né? E isso é um elemento que faz com que o texto fique muito mais próximo, vamos dizer assim, do leitor. E eu lembro muito do trabalho da Daniela Arbex. Eu peguei o nome do livro aqui, gente, é o livro Holocausto Brasileiro. Nesse livro da Daniela Arbex, ela usa elementos literários, e eu acho que é isso que faz com que a leitura te nocauteie, sabe? É uma leitura que você tá tão envolvido, é muito bem construído, tem uma história muito forte por trás, são obras que realmente valem muito a pena. E eu lembrei muito do livro da Daniela Arbex enquanto eu lia este daqui, 10 Dias em um Hospício. É uma história fascinante, é uma história que você, em alguns momentos, até perde o fôlego, porque é uma história muito forte. Mas é uma história também real e que vale muito a pena ser lida. Fica a dica, então, 10 Dias em um Hospício, de Nelly Bly. Uma outra história, gente, que eu tô trazendo aqui agora, é um livro que me marcou. Cara, sabe, eu fiquei com ressaca literária depois que eu li esse livro. Eu não conseguia tirar a história da cabeça mais. E eu tô falando, sim, de Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Cara, essa história aqui, ela me tirou o fôlego. Do início ao fim. Ó, isso aqui é um dos exemplos. Nessa história aqui, a gente vai encontrar a história da Cristiane, nesse livro. A Cristiane era uma menina que com 13 anos ela já entrou pro mundo das drogas. Ela começou usando haxixe, depois foi para LSD, começou a se viciar em comprimidos. E quando ela tinha 13 anos, ela passou a se prostituir para continuar alimentando esse vício. Em
1978, com 15 anos, os jornalistas Kai Hermann e Horst Heck, eles conhecem a história dela, aí ela já está com 15 anos, e eles começam a ouvir a história e ir anotando os depoimentos da Christiane. E eles ficam completamente fixados na história dela, porque é uma história realmente muito forte. Ela era uma criança e passou por muita coisa. E aí eles, bom, então vamos fazer vamos construir, né, colocar essa história no papel, porque eles estavam fazendo uma matéria, né, um trabalho sobre adolescência. E aí eles se deparam com a história da Christiane e fazem um trabalho voltado à vida dela, à história dela e ao que ela passou. Tu vai acompanhando desde o início, ela criancinha, com os pais, ela vivendo no complexo de apartamentos, a relação dela com a irmã, até o momento que ela começa a frequentar um grupo de jovens, e nesse grupo ela começa a conhecer esse universo novo. E eu separei um trecho desse livro. Chegou dezembro, eu tinha frio. Antes quase nunca sentia frio. Acordei, olhei para uma lata. Era uma escrita de cores agressivas que me faziam mal aos olhos. Tinha um vermelho terrível. Quando viajava, sempre tinha medo do vermelho. Mas a heroína suavizava o vermelho. Cobria, aliás, todas as cores como uma espécie de véu. Acordei Detlef, dizendo: algo está acontecendo. Detlef olhou para mim. Suas pupilas estão grandes como pires. Depois de um longo silêncio, ele murmurou: filhinha, aconteceu. Sacudida por novos arrepios, perguntei: aconteceu o quê? O Cold Turkey. Você está em crise, respondeu Detlef. Nesse momento, ela se percebe que ela realmente está viciada. E aí a gente vai percebendo que mesmo que ela diga, eu saio disso quando eu quiser, ela não consegue mais. É um livro que te deixa... Cara, é muito difícil eu me envolver muito com uma história. Eu me envolvo ali na hora, mas logo passa, sabe? Só que com essa história, eu tinha que fechar o livro, largar. A emoção era batia tão fundo, sabe? Que eu só tinha que largar, fechar o livro, senão eu começava a chorar. Eu fiquei tão fissurada nessa história que depois eu assisti o filme, que inclusive tem participação do David Bowie. É um filme muito bom, inclusive, e ele é muito fiel ao livro. E esse cara aqui foi o único na minha vida, até hoje, que me fez ter uma ressaca literária. Eu não conseguia ler nada depois desse livro. Eu não consegui. Eu passei acho que um mês remoendo esse livro. De tão forte que ele foi pra mim. Mas ele realmente é incrível. E é um livro que vale muito a pena ser lido, porque ele é um retrato real. Fica a dica então pra vocês. Ah, e só mais uma coisa. Depois deste, tem Eu, Christiane F., A Vida Apesar de Tudo. Parece que é esse o título. Que é a parte 2, o que acontece depois com a Christiane. Eu tô lendo esse agora. E a sensação é um pouco mais branda, mas ainda assim ela continua por esse caminho. E hoje ela tá com 60... ela tá na casa dos 60 anos. E aí ela conta, né? Depois ela teve um filho, depois muita coisa foi acontecendo. Ela conheceu o David Bowie também. Ela fez parte do filme também. Ela ficou bem famosa, a Christiane, ela ficou muito famosa por causa desse livro. Ela foi chamada para fazer outras obras também. E esse livro aqui, ele é muito marcante. Então é isso, gente. Encerramos por aqui.
e que o ano que vem traga muitas leituras pra gente, leituras emocionantes, leituras fortes, impactantes, leituras que façam a gente pensar, que façam a gente se envolver, tá? Então, esse é mais um vídeo do Culturando e a gente se encontra. Até mais!